E vamos lá. Bom, pessoal, então, vamos continuar aqui a parte de anestesiologia, na verdade, de anestésicos locais, né? Então, ficou faltando, a partir de aqui, o finalzinho da aula. Nós vamos falar, então, sobre os efeitos adversos, tá? Antes da gente... Olha lá, já tá pipocando gente aqui. Eita. Daniel. É muito ruim quando entra no meio, meu. Você tem que fazer todo aquele trâmite lá que eu falei para vocês. Vai. Então, vamos lá. Começando para a gente começar aqui pelos anestésicos locais e finalizar essa aula primeiro, né? A gente ficou de falar, então, a partir dos efeitos adversos. Então, como eu disse na aula, os anestésicos locais, eles são medicamentos muito seguros, tá? Extremamente seguros. Claro que demandam conhecimento de técnica, vocês vão aprender isso no semestre que vem. E você conhecendo a técnica, sabendo a aplicabilidade, quando você deve aplicar e como aplicar o medicamento através das técnicas de anestesia, você não vai ter problema, tá? Você vai realmente passar a sua carreira inteira usando o anestésico local com segurança, tá? Bom, os efeitos adversos oriundos aí do anestésico local, eles estão relacionados normalmente a esses 3 tópicos aí que eu coloquei, tá? Então, o paciente ele pode ter um efeito adverso relacionado à sua sobredosagem. Então, como todo medicamento, vocês já sabem, todo medicamento ele tem uma dose mínima, uma dose máxima, uma dose tóxica e uma dose letal, tá? O anestésico local não é diferente. Agora, a sobredosagem de anestésico é algo muito difícil de ocorrer, até porque a gente tem que ter um certo parâmetro de noção de quando parar e quando continuar. Diferente de um analgésico, de um anti-inflamatório, de um antibiótico, de um benzodiazepínico, onde o paciente leva para casa aquele comprimido, e aí, óbvio, você não pode controlar o quanto de dose aquele paciente vai tomar, né? Por mais que você coloque na receita direitinho, bonitinho, ele pode entender errado, ele pode tomar um monte. Você não tem como controlar isso. Diferente do anestésico, porque o anestésico vai ser aplicado por você, profissional. Então, não tem, entre aspas, desculpa de você, profissional, promover uma sobredosagem no paciente. Concorda? É você que tem o controle, você é profissional, você conhece o medicamento, você conhece a técnica. Então, sobredosagem é quase que impossível de ocorrer, a não ser que o profissional perca a noção ali das doses, tá? Já reações alérgicas eu acho que nos próximos slides está falando sobre as doses, tá? Por isso que eu vou só dar um resuminho agora. Sobre reações alérgicas, os medicamentos, a gente falou das amidas, né, que são utilizadas hoje, ao invés dos ésteres, hoje os medicamentos são muito mais seguros e muito difícil você ter alguma reação alérgica, tá? Mas pode ter, não só o anestésico, como algum outro veículo, porque aquele tubete anestésico, ele é composto por diferentes substâncias, tá? Mas é muito difícil também, reações alérgicas ao anestésico são quase inexistentes atualmente, devido ao uso das amidas nos últimos 50 anos aí, tá? E outros efeitos adversos que eu posso ter, eles são oriundos da injeção intravascular, tá? A injeção intravascular também é algo que você, profissional, pode controlar. Você pode injetar dentro do vaso sanguíneo se você quiser? Pode. E agora você tem recursos dentro da técnica que permite identificar se você está injetando dentro do vaso. Então, a carpulha é aquela seringa do dentista, tá? A gente chama de carpulha, esse é o nome técnico dela. A carpulha, ela tem um dispositivo que a gente chama de refluxo, que faz com que
na verdade, na hora que você injeta o anestésico e você solta o êmbolo é aquela parte que a gente apoia no dedo de uma seringa. Quando você solta o êmbolo e desfaz, portanto, aquela força de injeção, ela aspira. Então, se você estiver injetando dentro de um vaso sanguíneo, vai acontecer o quê? Vai entrar sangue dentro do tubete. E você, óbvio, se estiver prestando atenção, vai ver que entrou sangue, você vai falar, opa, eu injetei dentro do vaso sanguíneo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar daquela região. Eu não vou continuar injetando, tá certo? Então, veja que todo esse controle está na nossa mão, diferente dos outros medicamentos, tá? Deixa eu ver aqui, tá piscando aqui, tem alguém aqui querendo entrar. Uns atrasildos. Vamos lá. Então, vamos dar mais uma olhada em relação aqui a... Opa. Espera aí. Vai. Então, vamos dar uma aprofundada. Então, olha lá. Aquilo que eu falei para vocês em relação aqui a os efeitos adversos. Então, ó, veja que em relação à dose, tá? Sobredosagem, eu tenho aí à esquerda a lista dos principais anestésicos locais, tá? A dose máxima por quilo de cada anestésico. Agora, você pode, claro, fazer essa conta, né? Então, 4 miligramas aí por quilo. Agora, eu não preciso fazer essa conta. Se você pegar lá na última coluna o número de tubetes, tá? Você vê lá, ó, que o número de tubetes máximo chega ali a 8,3, eu tenho ali 5,5, a lidocaína 3%, 8,3, e essa dose máxima, na verdade, ela varia de peso, né? Se eu tenho um paciente maior, mais pesado, obviamente ele aguenta mais anestésico. Se eu tenho um paciente mais magrinho, mais frágil, vamos dizer assim, obviamente ele aguenta menos anestésico. A gente está falando ali de uma dose máxima por sessão, né? Agora, gente, vocês não precisam se preocupar em fazer essa conta. O que vocês precisam saber? Vocês precisam saber que, dificilmente, para qualquer procedimento, se eu escolher bem o anestésico e se eu usar a técnica correta, muito difícil eu precisar usar 5 tubetes. E veja que 5 tubetes, ele não chega na dose máxima para qualquer anestésico. Então, eu tenho que parar e pensar o seguinte, eu tô lá, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer uma endo, eu dei 3 tubetes no meu paciente e não deu certo, ou ele está sentindo dor, você tem que chegar e ter o bom senso, e aí que está uma qualidade que é boa para qualquer coisa no mundo, é bom senso, inclusive para a hora de anestesiar seu paciente. Você tem que ter bom senso e falar assim, opa, peraí, eu já dei 5 tubetes, já dei 3, 4 tubetes no meu paciente e eu não consegui um efeito. Será que não tem alguma coisa errada? Será que esse anestésico não está ruim? Será que eu estou aplicando da forma correta? Será que eu estou utilizando a técnica correta? Será que meu material está correto? Será que o anestésico não está vencido? Então, gente, a gente tem que ter esse bom senso, parar e pensar, peraí, tem alguma coisa errada, porque com certeza tem alguma coisa errada. Você não precisa aplicar 5, 6, 8, 10 tubetes para fazer nada, nem que for para você virar o paciente no avesso, sabe? Você vai tirar um dente daqui, pôr aqui, tirar o osso de um lugar, pôr no outro, fazer um enxerto, fazer 8 implantes, tirar 12 dentes de uma vez. Você não precisa usar 8, 10 tubetes. Tá? Você precisa selecionar o anestésico da forma correta, dependendo do tempo do teu procedimento, dependendo do estado de saúde do seu paciente, e você tem
que ter noção da técnica e aplicar a técnica correta, tá? Vocês vão aprender mais isso a fundo no semestre que vem na cirurgia 1, tá bom? Dúvidas em relação a isso? Pessoal, tá tudo bem? Tá tudo bem, sim, prof. Beleza. Beleza. Deixa eu ver se tem alguém escrevendo alguma coisa aqui. Tá, beleza. Então, bora lá. Bom, ainda sobre os efeitos adversos, as reações alérgicas, como eu disse, elas são muito raras, tá? E a injeção intravascular, ela só vai ocorrer, como eu disse, se você não prestar atenção, tá? A carpulha, ela tem um dispositivo, a não ser que você use uma carpulha de 1912, que você herdou lá do seu bisavô, que não vai ter isso. Mas se você usar uma carpulha moderna, ela tem o refluxo. Então, você vai colocar, você vai apertar o êmbolo, a hora que você soltar, ele vai aspirar. Então, se você estiver dentro do vaso, vai entrar sangue. Você vai parar o que você está fazendo, você vai trocar o tubete e vai de novo, tá? Bom, eu posso ter um efeito adverso relacionado ao vasoconstritor, tá? Nesse caso, principalmente a epinefrina, que é um vasoconstritor adrenérgico, eu tenho que tomar um cuidado maior para esses pacientes. Pacientes que têm hipertensão, histórico de infarto, histórico de AVC, histórico de dor no peito, arritmias cardíacas, tá? Esses pacientes eu não devo usar a epinefrina. Eu devo usar qual anestésico e qual vasoconstritor? Quem lembra? Vocês já sabem isso. O professor, não tá mudando o slide. Não está mudando o slide? Deixa eu parar aqui. Que slide vocês estão vendo? Agora mudou, agora tá no da contraindicação da epinefrina. Tá. O anterior vocês viram. Esse aqui. Não tá mudando. Que estranho. Ainda tá no da epinefrina. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a epinefrina? Sim. E agora, mudou? Não. Não? Que estranho. Não? Não. Para todo mundo? Só a Maria Eduarda que está falando? Para todo mundo ou só para ela? Então, não sei pro resto. Não, professora, pra mim também não tá mudando. Para mim também tá a mesma coisa, não tá mudando não. Bom, não faço a menor ideia, porque vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, ó. Visualizar, slide. Espera aí. Pode assim fica meio ruim, mas... Bom, aqui. Assim vocês estão vendo. E assim muda. Sim. Sim. Tá. Vamos ver assim, por enquanto, depois eu fecho, vamos ver o que acontece. Então, vamos lá. Tá, então, minha dúvida aqui é, se a gente não pode usar epinefrina, ou seja, que é um vasoconstritor adrenérgico, nesses pacientes, qual que a gente utiliza? Lidocaína? Não, sem chutar, vocês já sabem. Prilocaína com felipressina. Por quê?
Porque são não adrenérgicos. Porque ele é não adrenérgico. Exato. Tá? Se ele é não adrenérgico, quer dizer o quê? Quer dizer que a gente pode utilizar em pacientes hipertensos, em pacientes cardíacos, porque ele não interage com os receptores tipo beta presentes ali no coração. Beleza? Tá. E pacientes gestantes. Eu vou fazer anestesia no paciente gestante? Pessoal, paciente gestante, tá? A gente tem que ter o quê? Bom senso. Bom senso, por que a gente tem que ter bom senso? Primeiro, paciente gestante, ela precisa de tratamento odontológico? Em muitos casos precisa, tá? Eu tô cansado de receber paciente gestante no meu consultório que passou em dentista, que prescreveu paracetamol e mandou a paciente embora para casa porque ela tem que ter o bebê para ir no dentista, tá? E na maioria dos casos, quando isso for possível, ok. Agora, eu já recebi paciente no meu consultório com abscesso, com um rosto desse tamanho, que o dentista não tratou e não encaminhou para ninguém tratar. Falou para o paciente, ó, você é gestante, você não pode tratar dente. Então, toma aqui um paracetamol e vai para casa. O paciente morrendo de dor com infecção. Agora, sinceramente, você acha que uma infecção aguda, que está ocorrendo naquele momento, é menos prejudicial do que você, profissional, fazer um tratamento? É óbvio que não. É óbvio que essa gestante precisa de atendimento, até porque ela tem dor. A dor, ela vai desencadear uma série de reações dentro do organismo, tá? Que pode levar, num caso extremo, até a um trabalho de parto ali, tá? Então, o paciente não pode ficar com dor. E principalmente se essa dor está relacionada a uma infecção aguda. Eu já recebi mais de uma vez gestante nessa condição, onde o profissional de saúde não quis se comprometer, ou por medo, ou por insegurança, que é a mesma coisa, ou por falta de conhecimento, tá? Então, eu entendo um profissional não querer pôr a mão num caso. Isso eu acho normal, tá, gente? Então, você pode se deparar com um caso na vida de vocês, que você fala assim, isso é uma bucha, isso é uma bomba, eu não vou pôr a mão. Tudo bem, você está no seu direito, você não é obrigado a tratar ninguém. Agora, o teu dever como profissional de saúde é, no mínimo, falar assim, olha, esse seu caso eu não trabalho. Você pode inventar uma desculpa, mesmo que você faça canal, mas você não quer tratar uma gestante. Você pode inventar uma desculpa, você pode falar assim, eu não faço canal, tá? Mas eu conheço um profissional, especialista, muito bom, e eu vou te indicar para ele, porque você precisa do tratamento. Então, isso é o seu dever, é para isso que você estuda, é para isso que você vai se formar, para ajudar o teu paciente, mesmo que você não for pôr a mão. Isso é extremamente importante. E o pessoal não faz isso. O pessoal fala assim, eu não sei, se vira, isso não é problema meu. Acabou. Então, gente, vocês têm que, no mínimo, encaminhar o paciente. Agora, saibam que a paciente gestante, ela pode sim ser tratada e anestesiada. Então, se você tiver uma paciente gestante no teu consultório, claro, você não vai fazer um clareamento, você não vai fazer um tratamento estético, você não vai fazer uma cirurgia de remoção de siso só porque ela quer remover o siso. Mas, em caso de tratamento de urgência, principalmente dor e infecção, você tem que tratar. E aí, qual anestésico eu vou utilizar, tá? Então, veja, aqui, vocês conseguem ver o meu mouse aqui, né? Sim. Sim. Beleza. Então, qual que é o anestésico de eleição, de primeira escolha? Aqui, lidocaína 2% com epinefrina. É o clássico, é aquele lá que a gente vai utilizar para quase todos os casos, tá? Por quê? É o mais seguro, tá? Dos anestésicos para a gestante. Ele vai servir como um anestésico de primeira escolha, ele
para quase todos os procedimentos. Eu não vou fazer nenhuma cirurgia que vai demorar 2 horas e meia, então não preciso de um tempo muito grande. Ele é um anestésico que ele é metabolizado rapidamente no organismo, então ela vai eliminar rapidamente, tá? Então, na maioria dos casos, eu vou utilizar a lidocaína 2% com epinefrina. Esse é o de primeira escolha, tá? Clássico, comum, todo mundo tem no consultório. Então, não tem desculpa. Aí, eu vou... quando que eu vou atuar? Claro, eu vou sempre dar preferência para o segundo trimestre. Nem o primeiro, nem o último, tá? Por quê? No primeiro, eu tenho um risco de aborto maior e no último eu tenho um risco de parto prematuro maior. Então, eu vou preferir o meio, tá? Sempre que eu puder. Mas, sempre que eu puder, ao invés de eu deixar para o terceiro trimestre, eu empurro para depois da gestação. Certo? O problema é que quando eu não puder, aqui ó, dor ou infecção, não dá. Uma infecção é muito pior do que um anestésico, é pior do que um medicamento, é pior do que ela sentar na cadeira do dentista. Então, se a paciente chega com dor ou infecção, eu vou intervir em qualquer período da gestação, não interessa. O paciente não pode ficar sofrendo com dor tomando remédio, vai ser pior, tá? Então, a gestação normal eu vou usar lidocaína. Se a grávida tem história de anemia, o que é muito comum, né? Toda mulher praticamente passa, no mínimo, por um período com anemia, e isso você não tem pela vida inteira. Diabética, mesma coisa. Eu só vou mudar quando ela tem hipertensão não controlada. Aí eu vou partir para a prilocaína, tá? Ou para MEP sem vaso, mas eu já falei para vocês por que a gente não utiliza mais sem vaso. Então, a prilocaína é 3% com felipressina, tá? E aí, assim, se a paciente estiver num estado extremo ali de dor e muito ruim de saúde, ela tem hipertensão, anemia e tudo mais, aí eu vou lançar a mão da MEP sem vaso, tá? Mas é muito difícil, ela tá com todos esses problemas, tá com infecção na boca, tá com dor, tem anemia, tem hipertensão. Então, nesse caso extremo, eu vou usar a MEP sem vaso. Então, vejam que gestante pode sim e deve ser tratada, beleza? Bom, portadores de doenças cardiovasculares. Então, são aqueles pacientes que têm alguma doença cardiovascular, tá? O controle da dor aqui é importantíssimo. Eu não vou fazer um tratamento que vai doer, porque essa dor ela pode desencadear um problema cardiovascular. O cara já tem uma suscetibilidade maior. Então, se ele ficar sentindo dor, a pressão dele vai aumentar, o medo e tudo mais, e ele corre o risco de ter um infarto ali, tá? Pacientes que têm hipertensão, insuficiência ou isquemia, tá? Eu posso até usar a epinefrina desde que ele seja controlado. Eu posso usar a lidocaína com epinefrina se ele for um paciente que ele tem hipertensão, mas é hipertensão controlada. No momento da consulta, ele não está hipertenso, tá? Então, eu posso usar a lidocaína com epinefrina, mefivcaína, tranquilo. Caso de pacientes descompensados, primeira coisa, o paciente descompensado, o que quer dizer? Ele sentou na tua cadeira e está com a pressão lá 18/15. Para começo de conversa, você não vai tratar aquele paciente naquele momento. Você vai conversar com ele, você vai usar um medicamento, você vai cancelar a consulta e falar para ele procurar um médico. Agora, mas e se for a dor? E ele está morrendo de dor, ele está com o dente lá latejando. Será que a pressão dele está alta por causa da dor? Pode ser. E aí você vai mandar ele para casa, ele vai ficar com dor e pressão alta. Ou manda ele para o pronto-socorro, onde ele vai tomar um medicamento para pressão, mas vai continuar com dor no dente, porque eles não vão mexer no dente dele no pronto-socorro. Então, talvez você tenha sim que intervir. Nesse caso, você vai usar aqui, ó, prilocaína com felipressina, tá? E controlar a pressão desse paciente, tá? Tomar sempre bastante cuidado. Se o paciente tiver, porque às vezes o paciente está bem, ele está com a pressão alta por causa da dor, mas ele está com os sinais normais, ele está com a respiração normal, o batimento cardíaco dele vai estar um pouco acelerado, mas é normalmente por causa da dor. Então, a hora que você anestesia esse paciente, você vai ver, ele acalma e até a pressão dele baixa. E aí o benzodiazepínico é um medicamento excelente para isso. Nós vamos falar na sequência da aula,
Pessoal, dúvidas, vai me mandando aqui, tá? Ou abre o Pro, microfone aí e fala. Diga. no caso de uma mulher grávida, ela chega no seu consultório, mesmo ela com inflamação, a gente dá esse tipo de anestésico ou a gente trata com um medicamento antes e em seguida faz o que tem que fazer, algum procedimento nela? Ou não, já Então, pode usar ô Laís, anestésico? depende, tá? Eu imagino que você quer dizer assim, pô, peraí, ela tá com uma inflamação, uma infecção, eu não tenho que tratar isso primeiro? Vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar, ou eu mesmo que falei. E depois fazer a intervenção? Sim, depende do caso, tá? Nós não vamos ficar entrando muito aqui em caso clínico, até porque vocês vão aprender a tratar casos clínicos nas disciplinas clínicas, tá? Mas assim, só para exemplificar, por exemplo, chegou uma gestante lá no meu consultório, ela está com uma infecção aguda. O que quer dizer infecção aguda? Infecção aguda, ela tem dor, ela tem aumento de volume e ela tem produção de secreção purulenta, o famoso pus, tá? Que todo mundo sabe o que é. Então, o que acontece? Ela chegou no consultório em um estado de infecção aguda, dor e edema. Eu tenho que fazer uma intervenção ali? Tenho. Qual? Eu tenho que, vamos dizer que eu tenho um dente ali que está fraturado, ele está condenado. Eu tenho que extrair aquele dente, tá? Para eu extrair aquele dente, limpar toda a região e aquela infecção desaparecer. Depois com o uso de medicamentos também. Só que o que acontece? Quando eu tenho uma infecção aguda e eu vou fazer um procedimento cirúrgico, o que eu vou fazer no procedimento cirúrgico? Eu vou abrir tecidos, eu vou cortar. Então, eu vou romper vasos. Eu vou aumentar a chance daquelas bactérias entrarem em vaso sanguíneo e promover uma infecção no organismo inteiro dela. Então, normalmente, esses casos, o que eu faço? Eu primeiro entro com a medicação para minimizar essa infecção, para diminuir essa infecção, para num segundo momento eu vou lá e faço a intervenção, que é a extração. Quando vai ser esse segundo momento? Vai ser só depois da gestação? Não sei, vai depender do efeito que o medicamento fizer ou do problema que ela tem. Muito provavelmente, se ela estiver no começo, se ela estiver lá no terceiro mês, não vai dar para ela esperar mais 6 meses. Por quê? Porque em 1 mês vai voltar aquela infecção, tá? Então, eu vou lá e já marco a extração, já faço a extração desse paciente, tá? Então, eu não sei se é exatamente isso que você perguntou, Laís. Foi sim, prof. Joia. Agora, não tem jeito. A paciente precisa do tratamento imediato. Eu vou anestesiar, vou usar a medicação e vou fazer na hora, sabendo que o risco de infecção é maior. Beleza. E diabéticos? Qual anestésico eu vou utilizar? Tá? O diabético, lembrem, gente, diabético é aquele descompensado. Aquele paciente que é diabético, mas que toma medicação e mantém a glicose em níveis saudáveis, a gente não considera ele diabético do ponto de vista de medicação. Por quê? Porque ele não está diabético. Ele é diabético, mas não está diabético por estar controlado, tá? Nesse caso, eu posso utilizar os medicamentos normais. Agora, olha aqui que interessante, ó. A epinefrina, ela tem efeito hiperglicêmico quando injetada intravascular. Pô, então é melhor eu nem anestesiar? Não, eu posso anestesiar com epinefrina. Eu só não posso injetar dentro do vaso. Mas como eu disse para vocês, vocês vão saber se estão injetando ou não dentro do vaso. Tá bom? Então não tem perigo. É só eu ter bom senso e utilizar a técnica correta, tá? E a injeção sempre lenta. Vocês vão aprender técnica e a gente vai discutir isso melhor. Beleza? Pessoal, dúvidas em anestésicos? Terminou. Nenhuma dúvida? Então, bora lá. Vamos pro objetivo principal da aula de hoje. Benzodiazepínicos. Finalizamos a aula. Vamos ver se vai dar pau de novo aí no
Vocês estão vendo minha tela, né? Dá para ver, sim. Beleza. Beleza. E aí, estão vendo de novo? Benzodiazepínicos? Sim. Mudou o slide? Mudou. Bora. Então vamos lá. Se travar de novo, vocês me avisam, tá? Eu não tô vendo chat, nada de novo, tá? Se tiver alguma coisa no chat, aí alguém me avisa, porque eu tenho que parar, fechar, aquele esquema lá. Bom, então vamos lá. Pessoal, nós vamos falar agora então dos benzodiazepínicos, tá? Que são os medicamentos utilizados para a sedação do paciente. Então, o que é sedação, tá? Sedação, nós temos diferentes níveis de sedação, mas o objetivo da sedação é que o paciente diminua a sua ansiedade, tá? E diminua os seus sinais vitais, podendo a sedação partir desde uma sedação mínima, onde os sinais vitais do paciente, na verdade, são preservados, ele continua respirando, ele continua o seu organismo atuando normalmente, ele só tem uma perda leve ou quase nenhuma de consciência. No máximo, ele tem uma indução ali ao sono, e essa sedação mínima, podendo a sedação ir para uma sedação profunda, que é aquela que é realizada, por exemplo, na anestesia geral, onde eu preciso, inclusive, dar suporte de ventilação, ou seja, respiração mecânica para o paciente, porque a gente vai deprimir o sistema nervoso central dele a um nível que ele nem vai conseguir respirar sozinho, tá? Então, esses medicamentos benzodiazepínicos, eles são utilizados para todos os níveis de sedação. Qual que é a diferença? Quando eu vou ter sedação mínima e profunda? A dose do medicamento, tá? Então, obviamente que as doses que nós vamos utilizar no nosso consultório são doses pequenas, bem pequenas, para promover no máximo a sedação mínima, no máximo induzir o paciente ao sono. Mas não é o objetivo principal do medicamento quando a gente está falando de tratamento odontológico. O objetivo principal do benzodiazepínico é diminuir a ansiedade do paciente, tá? Por quê que eu preciso diminuir a ansiedade do paciente? Porque é assim que o paciente chega lá no consultório. Olha que belezinha. Imagina um paciente chegando para você com essa carinha aí, ó. Olha que belezinha. Só que normalmente não é tão bonitinho assim, né? Então é muito comum, a grande maioria. Se a gente fizer uma enquetezinha aqui, você tem medo de dentista? Para quase todo mundo vai ter algum certo medo de dentista, tá? Você pode, o seu medo, ele pode não fazer com que você deixe de ir ao dentista, mas você vai com medo, tá? Você vai por necessidade, você vai porque você sabe que é importante para você ir, mas você não quer estar ali, tá? E esse medo, a gente tem que saber identificar ele, porque nem sempre o paciente... Tem dois tipos de pacientes que chegam no nosso consultório. Tem um paciente que chega e fala assim, doutor, eu morro de medo de dentista. Mas ele senta lá na cadeira e fica. Ó, eu morro de medo, viu? Vai com calma. Mas ele tá lá sentado, tranquilo. Abre a boca, ele abre. Agora, tem aquele paciente que não fala nada. Aliás, ele mal te cumprimenta. Ele mal te cumprimenta. Ele chega, tudo bem, como é que o senhor tá? Bom dia. Ele, bom dia. Então, a gente tem que saber perceber os sinais, tá? Para eu não ficar ali, você tem medo? Você tem medo de mim? Você não tem? Você... Entendeu? Não, eu tenho que saber identificar os sinais, tá? E a gente está vendo aqui, ó, vários sinais de medo, de ansiedade nessa foto, né? Olha ali a pupila muito contraída. O paciente cerrando os dentes, né? Esse paciente, coitado, nem dente ele tem, mas olha como ele está cerrando os dentes, né? Ele está fazendo uma força, olhos arregalados. Você consegue perceber, você consegue ver nessa foto que os músculos estão contraídos. Esse bebezinho, ele está em estado de alerta.
Ou seja, ele está apavorado ali para qualquer coisa, ele chorar, ele gritar, ele sair correndo, ele pôr a mão, tá? E, gente, muitos pacientes vão chegar para vocês nesse estado, tá? E eles vão precisar de tratamento, sabe por quê? Porque o paciente, quando ele é um caso mais limítrofe, é um caso mais extremo, ele negligencia muito tempo. Não é qualquer dorzinha, não é qualquer manchinha que vai fazer ele procurar o dentista. Ele só vai chegar a você quando ele já tiver com um estado já muito ruim naquele dente, naquela gengiva ou na boca inteira. Então, é importante a gente conseguir tratar esse paciente de uma forma que você promova para ele conforto. E esse o objetivo do uso desse tipo de medicamento, tá? É você gerar conforto para o paciente, gerar confiança no paciente. Diga. A Ana Clara está pedindo para você aceitar ela aí. Vamos lá. Vamos lá, voltando. Beleza. Bom, então, da onde vem o medo do paciente, tá? O medo, ele vem normalmente por ansiedade, tá? O paciente muito ansioso, o paciente ansioso, ele sofre normalmente só com a ideia do problema, né? Tem pessoas que estão ansiosas, por exemplo, porque não podem sair de casa nesse momento. Tem pessoas que são ansiosas quando vão fazer uma viagem, quando tem uma prova, ou quando vão encontrar uma pessoa que elas queriam muito encontrar. Ou seja, a ansiedade, ela ocorre normalmente antes da experiência em si, tá? E isso é muito difícil de medir, essa ansiedade. Muitas pessoas falam assim, não, eu não sou ansioso, mas vai ter um compromisso importante e nem dorme, tá? O medo, ele pode partir, então, dessa ansiedade, é o medo do desconhecido. O limiar de dor também leva a pessoa ao medo, né? O que é o limiar de dor? Vocês já aprenderam isso, mas limiar de dor é o quanto você aguenta a dor, né? Então, algumas pessoas têm um limiar de dor mais alto, elas aguentam mais dor. Então, essas pessoas tendem a ter menos medo, porque normalmente o medo está relacionado à dor, tá? Enquanto tem pessoas mais sensíveis que sabem que a hora que eu afastar o lábio dela, afastar a bochecha, ela já vai sentir dor. Então, ela fica mais ansiosa, ela tem mais medo. E, normalmente, o medo, ele pode ser gerado ou por estímulo, ou seja, aquela pessoa, ela passou por um problema ou por um procedimento que realmente ela sentiu dor, ou por experiências, inclusive, de outras pessoas. Então, você nunca extraiu um dente na sua vida. Aí você conversou lá com a sua prima e a sua prima falou assim, eu fui lá tirar o dente. Nossa, doeu demais, eu morri de dor. Pronto, aquela pessoa fica com medo. Então, experiências que nem são delas. Agora, pode sim ser experiência passada pela própria pessoa. Poxa vida, quando eu tinha 12 anos fui no dentista e sofri lá. Então, agora eu tenho medo de dentista pro resto da vida. Tá? Então, o primeiro passo do profissional é identificar a origem do medo. Como que identifica? Identifica conversando com o paciente. Primeiro percebendo que ele está com medo. Tá? É fácil perceber. Agora, depois que você percebe, você tem que tentar entender de onde vem esse medo. Espera aí, ela tem medo de profissional vestido de branco? Será que eu posso, então, quando eu for atender ela, agora está até mais na moda, usar um jaleco de outra cor? Tá? Eu vou atender o paciente primeiro, eu vou sentar ele na cadeira no escritório e vou conversar um pouco para dar uma aliviada, toma uma aguinha, agora vamos para a consulta. Então, eu tenho que reconhecer esse medo, tá? Bom, quando eu não conseguir, de formas não farmacológicas, tratar ou minimizar essa ansiedade, esse medo do meu paciente, tá?
eu posso fazer isso através de conversa, eu posso fazer, sei lá, tem consultório, eu já vi, os caras colocam lá uma pessoa para fazer massagem na pessoa, ou dá um fone de ouvido com uma música relaxante, bota numa sala escura, já vi muita coisa. Toma um negocinho, sei lá, um chá. Você deve, aliás, usar várias formas não farmacológicas, mas quando nada disso funciona, aí é que entram as drogas sedativas hipnóticas, os benzodiazepínicos, que são o objetivo dessa aula de hoje. É um dos grupos mais prescritos no mundo, porque ele trata ansiedade, trata distúrbio do sono, trata medo, trata de tudo, tá? Agora, o principal uso desse medicamento é produzir sedação e incentivar o sono, tá? Os slides agora estão mudando, normal, né? Vocês me falam, hein, gente? Senão eu fico aqui, eu não sei. Porque para mim tá normal. Estão vivos aí, gente? Oi, bom dia. Acorda aí. Normal. Hora da aula. Vamos lá. Tá normal agora. Bom, essas drogas, tá? Elas atuam no sistema nervoso central, tá? São medicamentos que vão atuar diretamente no meu sistema nervoso central. Então, assim como os analgésicos opioides, por serem medicamentos que atuam no meu sistema nervoso central, são medicamentos que eu devo ter um certo cuidado. E qual que é o principal cuidado que eu tenho que ter com esse medicamento, tá? O próprio paciente, a orientação ao paciente. Por quê? Porque diferente do anestésico local, que acabamos de falar que a gente controla 100% a administração, esse medicamento eu posso dar uma caixinha para o paciente, eu posso passar uma receita para ele. Se ele vai tomar 10 comprimidos, eu não faço a menor ideia. Isso pode acontecer, tá? Então, primeiro, o principal cuidado que eu tenho que ter com o paciente é esse. Por quê? Porque ele atua onde? Ele vai atuar aqui, ó, na sinapse, tá? Todo mundo lembra o que é sinapse, né? Ó, olha a minha sinapse aqui, coisa linda. Um neurônio, a sua terminação nervosa, ele tem uma fenda sináptica. Por quê? Porque o neurônio ele não é conectado fisicamente com outro neurônio. Então, para o estímulo nervoso daqui passar para cá, ele vai passar como? Através de neurotransmissores. Tá? Fisiologia, vocês já sabem isso, já estão cansados de saber, tá? E como que o estímulo nervoso, também já viram esse slide 1 milhão de vezes aqui comigo. Né? Como que o estímulo nervoso, o impulso nervoso, na verdade, viaja na minha célula. Ele viaja através do processo de despolarização e repolarização. Tá? Vocês também já sabem disso, mas tem alguém que ainda tem dúvida nessa parte de despolarização e repolarização? Se tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Então, bora. Tá? Então, eu tenho aqui despolarização, repolarização para o meu impulso nervoso viajar pela minha célula. Então, e por que eu tenho que saber tudo isso? Vocês vão entender, porque o mecanismo de ação do medicamento é que vocês têm que entender. Então, ó, veja, na sinapse, lá naquela imagem bonita em 3D que eu coloquei para vocês, o que acontece? Então, aqui, ó, acontece isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, uma sinapse. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, um neurônio pré-sináptico, o meu impulso nervoso, ó, essa setinha preta aqui, ó, ele veio viajando aqui. Aí ele precisa passar para o próximo neurônio para continuar o seu caminho até lá o meu cérebro, tá? Então, o que que acontece? Meu impulso nervoso vai viajar aqui. Só que aqui eu não tenho uma conexão. Então, como que eu aviso esse neurônio aqui de baixo que eu tenho um impulso nervoso viajando? Através dos neurotransmissores. Olha lá, ó. Aqui está a membrana, ó, do neurônio pré-sináptico, aquele espaço chamado de fenda sináptica, e aqui eu tenho a minha membrana do neurônio pós-sináptico. E os verdinhos são quem? São os neurotransmissores, tá? Como que ocorre esse processo? Essa sequencinha aqui, ó. Então, primeiro eu tenho a chegada do impulso nervoso. Então, o impulso nervoso veio viajando, chegou aqui. Segundo, quando ele chega aqui, eu tenho a abertura de canais de cálcio voltagem dependentes, ou seja, eu tive despolarização, essa despolarização
ativou os canais de cálcio, então os canais de cálcio abriram. Quer dizer o quê? Que eu tenho uma entrada de cálcio. Olha lá, o número 3, influxo de cálcio. Quando o cálcio entra, o que ele faz? Ele promove a exocitose. Exocitose, a liberação para fora da célula dos neurotransmissores, dos NT aqui, ó. Então o cálcio entra e libera essas vesículas. Ó, os neurotransmissores verdinhos, ó, estão tudo dentro de vesículas aqui, ó. Então o cálcio libera esses neurotransmissores. Então os neurotransmissores são liberados para fora da célula, aqui, ó, na fenda sináptica. Então esses neurotransmissores, número 5, eles vão interagir, ó, neurotransmissores num receptor pós-sináptico, causando abertura de canais iônicos. Então, aqui, ó, o neurotransmissor vem, se liga aqui a um receptor específico, e aí, o que acontece? Ele abre canal iônico. Que canal? Canal de sódio, por exemplo, para poder o sódio entrar na célula nervosa e promover o que? Despolarização, pro impulso nervoso continuar viajando. Tá? Tudo isso vocês já sabem, tudo isso é revisão. Mais alguma dúvida em relação a isso? Se tiver, fale agora o cálice para sempre, hein? E por que eu tenho que saber isso? Tá? Eu tenho que saber isso porque o meu organismo inteiro, ali no meu paciente, desculpa, o que acontece? Ele é regulado por neurotransmissores. Tá? E eu tenho neurotransmissores de diferentes tipos, não é esse o objetivo da aula e tal. A adrenalina é um neurotransmissor, a dopamina, a serotonina, a histamina, ATP, tudo isso, tá? Agora, esse aqui, ó, é muito importante, tá? O ácido gama-aminobutírico, também conhecido como GABA, ácido gama-aminobutírico. Por quê? Porque eu tenho neurotransmissores no meu organismo que eles são excitatórios, ou seja, eles estimulam a atividade do meu sistema nervoso, tá? Mas eu tenho neurotransmissores que são inibitórios, ou seja, eles inibem a atividade do meu sistema nervoso central. E isso é extremamente importante, porque se eu não tiver um equilíbrio, o meu organismo, eu vou ter um problema. Então, imagina, eu não tenho nada que faça o meu organismo desligar. Eu não vou aguentar uma hora, tá? É aquele negócio. Pô, eu tenho que trabalhar, eu tô na correria, aí eu começo a tomar energético, eu começo a tomar algum tipo de estimulante. Uma hora o meu organismo vai parar, porque a minha musculatura não vai aguentar, o meu sistema cardiorrespiratório vai se sobrecarregar. Então, dentro do meu próprio organismo, ele tem a capacidade de reconhecer isso, e aí ele libera neurotransmissores que vão diminuir a atividade, que vão inibir a atividade do sistema nervoso central, que é o caso aí do GABA, por exemplo. Tá? O GABA, ele é um neurotransmissor que inibe a atividade do sistema nervoso central. Então, quando que ele entra em ação? Ele entra em ação quando ele percebe que o meu organismo precisa de descanso. Tá? Para falar de uma forma bem simples e fácil de entender. Então, eu preciso... Opa, espera aí. Precisamos dar uma acalmada aí, meu amigo. Então, meu organismo libera GABA. Tá? Então, ó. Como é que funciona? Tá? Então, eu tenho diferentes drogas para diminuir a minha atividade do sistema nervoso central. Eu tenho drogas que atuam na liberação de neurotransmissores, eu tenho drogas que atuam na degradação enzimática de neurotransmissores, tá? Os benzodiazepínicos, especificamente, nós vamos ver como que ele vai agir, tá? Então, assim, tanto de forma agonista como antagonista também, tá? Ainda voltando ali. Agora sim, vamos entender como que o benzodiazepínico age. Então, primeiro, para entender como o benzodiazepínico age, então vamos lá. O benzodiazepínico é um medicamento para acalmar o paciente. Então, logo, se ele serve para acalmar o paciente, ele vai ter relação com quem?
ele vai ter relação com neurotransmissores inibitórios, como é o caso do GABA, principalmente. Certo? Então, o benzodiazepínico, anotem aí, porque não está escrito em lugar nenhum. Anotem. O benzodiazepínico é um medicamento que potencializa a ação do GABA, tá? Então, vou repetir. O benzodiazepínico é um medicamento que potencializa a ação do GABA. Por que eu quero potencializar a ação do GABA? Porque o GABA é um neurotransmissor inibitório, ou seja, que diminui a atividade do sistema nervoso central. E um paciente com medo, eu quero diminuir a atividade do sistema nervoso central dele? Sim, porque ele está ansioso, ele está com medo, então ele está em alerta, ele está com músculos contraídos, ele está com os olhos arregalados, ele está cerrando os dentes, mal abrir a boca ele consegue, tá? Então, mais uma vez, o benzodiazepínico potencializa a ação do GABA e o GABA é um neurotransmissor inibitório que diminui a atividade do sistema nervoso central. Beleza? Isso é muito importante. Esse é o conceito. Isso aí é o que o dentista lá que está aí na rua, a maioria deles, até prescreve esse medicamento, mas não sabe isso. Tá? Ou porque ele esqueceu, ou porque ele dormiu nessa aula, ou porque ele não está nem aí, ele vai prescrevendo porque alguém falou que é bom. E é isso que eu não quero de vocês. Eu quero que vocês sejam profissionais diferenciados. E saber isso já é um nível a mais. Tá? Já é uma coisa a mais, além de todo o resto que vocês têm que se aprimorar. Tá? Então, o que acontece? Como o benzodiazepínico faz isso? Então, para entender, lembra que eu falei para vocês lá no começo que nenhum medicamento faz milagre no organismo? Nenhum medicamento, ele cria uma coisa nova. Os medicamentos, eles só modulam resposta. Então, ele pega uma coisa que o organismo já faz e ele vai lá, ou ele inibe aquela ação, ou ele melhora, ou ele potencializa aquela ação, mas não cria nada novo, não tem feitiçaria. É tudo baseado na fisiologia do organismo. Então, o medicamento, ele direciona uma resposta, ele melhora uma resposta, ou ele diminui, impede uma resposta. Nesse caso aqui, então, primeiro a gente tem que conhecer como o GABA atua. Então, como que o GABA atua? O GABA aqui, ó, opa, esqueci que agora vocês não estão vendo o slide. O GABA, ele atua assim, ó. Então, aqui, ó, eu tenho quem? Uma sinapse aqui, ó, tá? Aqui eu tenho uma gota sináptica, né? Eu tenho um neurônio, aqui eu vou ter outro. Só que aqui tá aparecendo ele mais aumentado, ó. Eu tenho aqui a membrana da célula, tá? E aí, eu tenho uma membrana da célula, e o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui nessa parte, então, aqui, ó, vesículas de neurotransmissores. Qual é o neurotransmissor? O GABA, tá? Para que serve o GABA? O GABA, quando ele é liberado na fenda sináptica, ele se liga a uma porção reguladora aqui, a um receptor no canal de cloreto. Então, esse verde aqui, ó, é um canal de cloreto. Então, quando o GABA se liga aqui, ele potencializa o quê? Esse canal. Como? Ele abre esse canal. Ó, o canal está fechadinho e aqui agora ele está aberto. Por quê? Para que entre cloreto. E o que acontece quando entra cloreto? O cloreto, ó, preste atenção, ele é negativo. Então, quando o cloreto entra, se entra muito cloreto, a célula, ela fica, ó, a sua membrana na porção interna da célula fica altamente negativa. E aí, o que acontece? Essa célula fica sempre em repouso, essa célula nervosa. Por quê? Porque para que ela fique excitada, eu tenho que ter a despolarização. Lembra disso? E a despolarização é justamente quando entra o sódio aqui e transforma esse meio interno aqui da membrana em um potencial positivo. Agora, se eu tiver muitos íons negativos aqui, o sódio que entrar não consegue alterar essa polaridade, não consegue despolarizar, tá? Então, essa célula continua em repouso. Se essa célula não despolariza, ela, então, é uma célula que não consegue transmitir o impulso nervoso. Então, eu tenho uma diminuição da atividade.
certo? Do meu sistema nervoso central. Isso a gente chama de hiperpolarização ou hiperpolaridade. Hiperpolarização é o contrário de despolarização, entendem isso? Então, o que acontece? Mais uma vez, o GABA sai aqui do neurônio, se conecta, que se liga a um receptor de cloreto, abrindo o canal de cloreto, entra mais cloreto, e aí a célula fica hiperpolarizada, ela não consegue despolarizar. E então, o meu organismo, essa célula especificamente, ela não vai ter atividade nervosa. Então, vamos dizer que eu tivesse 10 células nervosas só no meu organismo. Só tenho 10, tá? Eu não tenho bilhões, eu tenho só 10. Então, o que acontece? Quando eu vou dormir, vamos dizer que esse processo todo aqui, ele acontece o quê? Em 5 células. Então, ó, essas 5 células aqui, elas vão ter uma grande interação ali do GABA e vão entrar cloreto e elas vão diminuir a sua atividade. Só que essas 5 aqui estão trabalhando normal. Ainda bem, por quê? Porque essas 5 aqui é que vão manter o meu organismo funcionando. Eu vou estar respirando. Tudo bem, eu não vou conseguir mais andar, eu não vou conseguir levantar, eu vou ficar com o olho fechado, eu vou roncar, eu vou babar. Por quê? Porque eu estou dormindo. Mas essas 5 células, elas estão mantendo o quê? Meu coração batendo, meu cérebro funcionando e a minha respiração funcionando. Agora, se eu tomar mais medicamento, se eu tiver mais GABA, aí o que acontece? Eu posso ter o quê? Ó, essa aqui começa a falhar também, essa também, hiperpolarizada, essa também, essa também, essa também, até eu chegar no caso das minhas 10 células não estarem funcionando. Se as minhas 10 células não funcionarem, o que aconteceu comigo? Caixão e vela preta, porque eu parei de respirar. Se eu parar de respirar, meu coração para. Se meu coração parar e minha respiração parar, meu cérebro para e tchau e benção. Certo? Então, veja, isso é um processo fisiológico. Só que, fisiologicamente, eu não tenho uma interrupção total do meu sistema nervoso central. Ou seja, essa interação do GABA, essa entrada de cloreto e essa hiperpolarização, ela não ocorre em 100% do meu sistema nervoso central. Certo? Então, com o medicamento é a mesma coisa. O medicamento, ele vai atuar e vai agir não em todas as células, mas numa grande parte delas. Então, por isso que ele vai diminuir a atividade, mas não vai parar. Agora, se o paciente tomar 10, 12, 20 comprimidos, ele corre o risco daquelas 10 células dele pararem ao mesmo tempo. E esse é o perigo do medicamento, tá? Pessoal, essa é a parte mais importante. Dúvidas? Todo mundo entendeu? Professor, o GABA a gente já tem normalmente, né? Exato. E aí, esse medicamento, ele aumenta a eficiência, isso? Isso, aquilo que eu falei, ele potencializa a ação do GABA, tá? Como que ele faz isso? Eu vou explicar ainda. Primeiro eu estava explicando, na verdade, como ele funciona. Agora eu vou explicar exatamente onde que o medicamento atua, tá? Mas deu para entender como é o GABA, a ação do GABA, do cloreto e tudo mais? Alguém tem dúvida ainda em relação a isso? E que o medicamento ele potencializa a ação do GABA. O GABA a gente já tem no organismo. Todo dia. Que nem agora, nessa aula. Tá cheio de GABA aí rodando no teu organismo, não tá? Aposto que tem ninguém que tá pescando aí, ó. Tá querendo um cobertorzinho no celular, assim, gostosinho, ouvindo uma vozinha lá do além, ó, colocou o volume baixinho, olha o GABA, olha quanto GABA liberado no teu cérebro aí. E você dá aquela pescada, depois daquela feijoadona, delícia, GABA liberado. Além de outras coisas, outros hormônios, tá? Mas o GABA também é liberado. Beleza? Mais alguma dúvida? Bora. Então, como que o GABA
Como que o GABA não? Como que o medicamento benzodiazepínico funciona? Então, ó, tem uma definiçãozinha que vocês gostam de slide, copiar slide e tal, tá aí, ó. Então, ele liga-se a um receptor GABA. Quem liga-se? O medicamento benzodiazepínico. Ele liga-se a um receptor GABAérgico presente nas membranas neuronais do sistema nervoso central. Então, ó, interpreta o texto, está na membrana dos neurônios, no sistema nervoso central. Esse receptor, ele é ativado pelo neurotransmissor inibitório GABA, que é o principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central, potencializando, então, a inibição GABAérgica. Ou seja, o que que o medicamento faz? O medicamento se liga ao receptor ali de GABA, não, na verdade não, uma outra porção do canal de cloreto. Para quê? Para facilitar a ligação do GABA. Então, ó, vou repetir, o medicamento, ele se liga a uma porção do receptor e quando o medicamento se liga, ele potencializa a ligação do GABA, ele facilita a ligação do GABA, tá? Aqui, ó, nessa outra imagem fica melhor, fica mais fácil de entender. Então, aqui, ó, veja, eu tenho aqui, ó, nessa... Opa! O que ele riscou aqui? Mudou o slide aí para vocês? Sim. Sim. Beleza. Eu não sei de onde surgiu esse risco vermelho aí, mas deixa ele aí. Ó, o que que acontece? Então, aqui, ó, eu tenho o canal de cloreto. Ó, aqui é uma porção do canal, aqui é a luz do canal, ó, branquinho aqui, ó. Então, o que acontece? O benzodiazepínico, ele vem e se liga aqui. Quando ele se liga no receptor, essa parte do receptor aqui, que é o que recebe o GABA, ela fica com um formato mais adequado, facilitando a ligação do GABA. Olha o GABA vindo aqui, ó. Então, esse medicamento, quando ele está ligado aqui, o GABA se conecta ao receptor mais facilmente. Lembra que eu falei para vocês que o GABA ele não se liga a 100% das células, porque senão a gente morre, ele para o sistema nervoso central inteiro? Então, se eu estou numa atividade normal, eu tô lá, cheguei lá no consultório do dentista, eu estou alerta, eu não estou com sono, eu não estou cansado. Por mais que eu esteja cansado, o meu medo não me deixa relaxar. Então, eu estou lá com uma hiperatividade. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho pouco GABA ligado aos canais de cloreto. Então, como que eu faço para falar para o cara assim, ó, vai, fica tranquilo e fica calmo e relaxa? Se o cara tem medo, ele é ansioso, ele não consegue fazer isso sozinho. Então, o medicamento vai fazer isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai induzir o GABA a se ligar. Ele vai atrair GABA. Como que ele vai atrair GABA? Melhorando a conformidade do receptor. Pô, o GABA está passando lá, mas ele não está se ligando ali naquele receptor. Só que daí, o benzodiazepínico, ele deixa o receptor tão arrumadinho, tão bonitinho, que ele fala, ah, eu vou me ligar, meu, tá? Isso aqui tá me chamando. Então, eu vou me ligar ali de qualquer jeito. E aí, o GABA vem e se liga. A hora que o GABA se liga, o que que acontece? Olha lá o canal como abriu, ó. Olha a diferença daqui, ó, como aqui. O canal de cloreto abriu e aí o cloreto entrou na célula e manteve a célula hiperpolarizada. Tá certo? Esse é o mecanismo de ação do benzodiazepínico. Mais uma vez, o benzodiazepínico vem, potencializa a ação do GABA, facilitando a sua ligação. Com isso, eu tenho mais GABA ligado e aí meu paciente entra num estado de sedação. Pessoal, a parte mais importante da aula. Dúvidas? Zero dúvidas, vocês dormiram? Zero dúvidas. Que Zero isso, hein? dúvidas. Zero dúvidas por enquanto.
Joia. Beleza? Bom, vamos lá, então vamos conhecer esses medicamentos, tá? Eu tenho aí uma série de medicamentos, aí vocês estão vendo alguns, ó. O Valium, Dormicum, Dormonide, Frontal, Rivotril, eu tenho vários medicamentos, tá? Os mais comuns são o diazepam e o midazolam, são os mais utilizados, tá? O Rivotril é muito usado para pacientes que fazem uso contínuo. A gente não costuma usar no consultório, o que a gente mais usa, diazepam e midazolam, tá? Todos eles têm uma característica em comum, eles são medicamentos tarja preta, tá? O que quer dizer tarja preta? São medicamentos controlados, medicamentos que não podem ser vendidos sem receita, tá? São medicamentos que não podem ser vendidos sem receita. Quem que entrou aqui? Espera aí, pessoal, tá entrando alguém aqui, fica piscando. Se eu não tirar isso, fica me irritando fica piscando. Quem que é que entrou aí agora, que é um número? 835-3243. Identifique-se aí, por favor, que entrou aí por último. De preferência por voz. Deixa eu voltar aqui. Tá? Então, são medicamentos controlados, são medicamentos que, além de não serem vendidos sem receita, necessitam uma receita especial, que a gente chama de notificação de receita, tá? Que vocês vão aprender a fazer ao longo do curso de vocês. Então, aqui eu tenho algumas apresentações dos medicamentos mais utilizados. Como eu disse, os mais utilizados são, no Brasil, o diazepam e o midazolam, tá? Então, ó, veja, eu tenho diferentes doses dos medicamentos, tá? Eu tenho medicamento tanto para uso oral como uso injetável. No consultório, nós vamos usar o medicamento de uso oral, comprimidos, que nós vamos prescrever para o nosso paciente, ou vamos dar ao nosso paciente, tá? A gente pode ter, eu particularmente tenho no consultório, e eu mesmo dou o medicamento para o paciente, porque é mais seguro, ao invés do paciente comprar uma caixinha lá, porque esses medicamentos, eles são medicamentos que podem levar o paciente a um problema grave, dependendo do mau uso, né? Se ele usar de forma errada esse medicamento, isso pode ser perigoso para ele. Agora, nas doses, o que é importante vocês saberem? Nas doses recomendadas, esse medicamento é muito, muito seguro. Não tem na literatura, tá? Não tem, pode buscar. Não tem na literatura relatos de problemas com o uso desses medicamentos, seja por criança, seja por adulto, seja por hipertenso, seja por cardíaco. Muito pelo contrário, esses medicamentos eles só ajudam se forem usados nas doses corretas, são extremamente seguros e os profissionais têm medo de usar o medicamento. Por quê? Por falta de conhecimento. Tá? Falta de conhecimento das reações do paciente. Então, eu tenho aí diversas doses, essa parte de dose e tudo mais, vocês vão aprender melhor na disciplina de cirurgia, porque quando vocês vão aprender a aplicar os medicamentos, então agora é mais para vocês conhecerem, tá? É importante, quando que eu faço a seleção do medicamento, tá? O medicamento eu vou escolher baseado no quê? Principalmente no procedimento que eu vou fazer. Então, ó, veja, eu tenho medicamentos, ó, que eles têm uma meia-vida, ou seja, quanto tempo eu tenho ali de duração e de meia-vida. Então, por exemplo, o midazolam, a cada 2 a 4 horas, dependendo da dose, o tempo de meia-vida. Lembra o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida é o tempo que leva para ele começar a chegar na metade da concentração, a metade do tempo necessário para ele manter a concentração máxima, tá? Então, ó, tempo de duração menor que 6 horas, tá? Eu tenho alguns que duram 4 horas, eu tenho medicamentos que duram de 12 a 18 horas.
Então, eu tenho medicamentos que podem durar até 24, 48 horas. Eu vou usar, então, o medicamento baseado no quê? Quanto tempo eu quero de efeito? Eu preciso de 24 horas de efeito? Provavelmente não, né? Eu não vou fazer nenhum procedimento que vai demorar tanto tempo. Só que eu tenho um paciente que ele é muito ansioso, tão ansioso que se ele não tiver um pouco mais calmo, ele nem sai da casa dele para consulta. Então, pode ser que um medicamento com efeito maior ou que ele tome um dia antes seja interessante para já ir preparando o paciente para consulta, tá? Mas, como eu disse, as doses e tudo mais, vocês não vão ter que se preocupar nesse momento. Vocês têm que saber qual medicamento é e como ele age, qual é o seu mecanismo de ação, tá? Então, as principais utilidades desses medicamentos estão aqui, ó. Então, o midazolam, ele é um hipnótico, tá? Ele pode ser usado como um pré-anestésico. O diazepam, o ansiolítico, relaxante muscular, tá? Nós vamos ver os efeitos mais na frente. Então, olha lá. Esse quadrinho é muito interessante para a gente conhecer os medicamentos e quando utilizar cada um, tá? Então, ó, a seleção do benzodiazepínico, ela vai ser baseada nessas informações. Então, ó, pega aqui o meu diazepam, ó, ele tem início de ação em 60 minutos, ou seja, em média ele demora 60 minutos para começar a fazer efeito, tá? Ele tem uma meia-vida plasmática de 20 até 50 horas e uma duração de efeito de 12 até 24 horas. Então, eu tenho que saber essas informações aqui para eu escolher o medicamento, para orientar o paciente, até porque o paciente que faz uso do benzodiazepínico, ele tem que ser orientado, porque quando ele sair do teu consultório, provavelmente ele ainda vai estar sob efeito desse medicamento. E por que essa informação é relevante? Essa informação é relevante, por exemplo, para eu falar para ele se ele pode ou não voltar ao trabalho, por exemplo. Se ele pode ou não ir embora dirigindo, tá? Então, veja, se ele toma um medicamento como o diazepam, que tem uma duração de efeito de 12 até 24 horas, e eu vou fazer uma cirurgia nele que demorou 2 horas, quer dizer que, muito provavelmente, a hora que eu terminar a cirurgia, ele ainda vai estar sedado. A sedação consciente, ele te responde, mas esse paciente ele não pode, por exemplo, pegar o carro e ir embora, ele não pode ir embora do consultório sozinho. Ele não pode voltar ao trabalho, tá? Então, eu tenho que saber tudo isso, eu tenho que conhecer o medicamento. Porque senão, se eu não oriento meu paciente, ele vai embora. Ele acha que ele está bem, se ele estiver ali acordado, ele fala, não, estou bem, doutor, estou de carro, estou tranquilo, e pode sofrer um acidente, pode causar um acidente com outra pessoa, tá? E isso é responsabilidade do profissional, você que tem que orientar, tá? Então, você tem que orientar ele em relação a isso, ele tem que levar um acompanhante, então, tudo isso é extremamente importante, tá? O midazolam, olha lá o midazolam, ele demora 30 minutos para tomar. Para tomar, não, para fazer efeito, tá? Ou seja, eu dou o remédio para o paciente, sento ele na cadeira e começo o procedimento. Não vai adiantar nada. Ele ainda vai estar ansioso e com medo, tá? E ele tem uma meia-vida plasmática de 1 a 3 horas. A duração do efeito de 1 a 2 horas. Poxa, esse paciente é muito ansioso, mas eu vou fazer só uma pulpectomia nesse paciente, porque ele está com dor. Eu vou só abrir esse dente, em 20 minutos eu resolvo. Pô, tá bom. Beleza, eu vou fazer uma extração, mas é uma extração tranquila, não vou demorar mais de 2 horas. Então, o midazolam pode ser suficiente, tá? Então, eu tenho que conhecer essas informações para que eu possa selecionar o medicamento correto. Dúvidas vão falando, tá, gente? Abre o microfone e fala, tá? Então, quais os critérios que eu tenho que levar em consideração, tá? Primeiro, os medicamentos mais utilizados e que devem ser utilizados atualmente, os mais modernos, tá? Em adultos e jovens, a gente vai dar preferência para o midazolam e para o alprazolam, tá? Por quê? Porque eu acho que até esse slide poderia ter as duas tabelas, a anterior, eu vou até voltar aqui, ó. Por que a gente usa o midazolam como primeira escolha para adultos e jovens, tá? A gente usa o midazolam principalmente porque ele é o mais eficiente dos medicamentos baseado para o que a gente precisa, para o nosso objetivo. Por exemplo, ó, ele tem um início de ação em 30 minutos, em média. Legal. Por quê? Porque ele faz efeito mais rápido, melhor.
se eu for dar, por exemplo, o medicamento no meu consultório, eu vou pedir para o paciente chegar meia hora antes e eu dou o comprimidinho para ele. Pô, meia hora eu já posso sentar ele na cadeira. Legal. Meia-vida plasmática, ou seja, ele fica em concentrações ali onde ele tem um efeito bom até 3 horas no máximo. Ou seja, depois de 3 horas, o paciente já vai começar a sentir uma diminuição do efeito ou quase não vai ter mais efeito. Beleza, ele fica pouco no organismo do paciente. E a duração do efeito dele é de 1 a 2 horas. Em 1 a 2 horas, eu consigo fazer praticamente qualquer tipo de procedimento no paciente. Eu consigo fazer uma extração, eu consigo fazer um canal, eu consigo fazer uma raspagem, eu consigo fazer uma limpeza, eu consigo fazer restaurações. Pô, 2 horas dá para fazer muita coisa no paciente, tá? Então, eu vou levar em consideração essas características na hora de escolher o meu medicamento, tá? Outro fator importante que a gente tem que levar em consideração, tá? É o caso de um efeito chamado efeito paradoxal, tá? E é por isso que em idosos o medicamento de primeira escolha não é o midazolam, embora ele seja melhor todos esses pontos de vista que eu passei para vocês. O lorazepam, ele é um medicamento que ele tem um menor nível de efeito paradoxal. Deixa eu liberar alguém que está querendo entrar aqui. Ah, não está mais. Desistiu. Porque senão fica me incomodando. Desculpa. Então, vamos lá. O lorazepam, ele é um medicamento de primeira escolha em idosos, tá? Por quê? Porque o efeito paradoxal em idosos, ele é mais comum. O que é efeito paradoxal? Paradoxo. O que é essa palavra? É um efeito que a gente pode considerar assim de forma mais simplista, um efeito contrário. Então imagina, o paciente é ansioso, ele tem medo, e aí ele toma o medicamento para ficar mais calmo, e aí ele fica ainda mais ansioso. Isso é efeito paradoxal, tá? E o midazolam e o alprazolam são medicamentos que ele tem uma chance maior de causar esse efeito paradoxal em idosos. Já o lorazepam, ao contrário, a chance do paciente ter o efeito paradoxal com o lorazepam, mesmo em adultos e idosos, ele é bem menor, principalmente idosos, ele é bem menor. Só que o problema do lorazepam, voltando ali ao slide anterior, ó, o problema do lorazepam é que, primeiro, ó, ele demora 2 horas para começar a fazer efeito. E ele fica no organismo do paciente, ó, mais tempo. E ele tem uma boa durabilidade, até 3 horas, o que é bom. Porque 3 horas dá para você fazer de tudo no paciente, tá? Quase dá para você fazer um transplante de coração nele, tá? Então, você não vai precisar de mais de 3 horas com o paciente, provavelmente. Agora, então, por que a gente não usa o lorazepam para todos? Por causa disso, principalmente. Ó, demora muito para fazer efeito, tá? E ele ainda fica muito tempo no organismo do paciente. Ou seja, você tem que deixar o paciente em casa, o paciente sob cuidados especiais por mais tempo. Então, a gente usa mais em idosos por causa disso, tá? A gente prefere o midazolam. E olha ali, ó, crianças, gente. Criança pode tomar o medicamento, também não tem problema. É muito seguro para crianças. Aliás, é muito bom para usar em criança, porque atender criança é muito difícil, tá? Principalmente atendimentos de urgência, onde não dá tempo de fazer. Vocês vão aprender na pediatria que existem técnicas para você conquistar a criança, que chama o nome correto, o termo técnico, na verdade, para isso, é condicionamento. É um treinamento para a criança. Então, a criança vai 2, 3, 10 vezes no consultório para poder aprender e ver que aquilo lá não tem um monstro lá dentro e tal. Mas, às vezes, a criança quebra um dente, ela está morrendo de dor, teve uma infecção e precisa de atendimento de urgência ali. Não dá para condicionar a criança. Então, lançar o uso do medicamento, tá? É muito seguro. As doses, ó, como eu disse, vocês não têm que se preocupar muito com dose agora, mas aqui, ó, eu tenho aqui as doses usuais de cada medicamento, tanto em adulto quanto idosos, e a dose em crianças, tá? Em crianças, normalmente a gente usa o midazolam, de 0,25 a 0,5 miligrama por quilo, tá? Agora, claro,
a criança, tem criança que já tem peso de adulto, né? Então, porque é mais alto, ou às vezes mais gordinha e tal. Então, você pode usar a dose, se ela tiver peso de adulto, eu posso usar uma dose de adulto, tá bom? Dúvidas? Então, vamos lá. Quando que eu vou usar o benzodiazepínico? Para que eu vou usar o benzodiazepínico? Então, eu vou usar o benzodiazepínico, ele pode ser usado para alívio da ansiedade, tá? Ou seja, aquele paciente muito ansioso que essa ansiedade pode levar a um problema, tá? Um paciente que faz uso do medicamento e esse medicamento vai trazer um benefício enorme para ele. Pacientes com insônia. Peraí, professor, nós vamos tratar insônia, nós não somos dentista? Então, agora, a gente pode sim prescrever o medicamento para o paciente dormir melhor no pré-consulta, tá? Aquele paciente que vai falar para você assim, doutor, eu não consigo nem dormir sabendo que eu vou vir no dentista. Então, eu posso prescrever o medicamento para ele, para que na noite anterior ele tenha uma noite de sono melhor, o que vai ajudar, quando ele levantar, a chegar no consultório melhor. E aí eu posso dar um outro medicamento para ele ali no pré-operatório. Agora, eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque o paciente pode gostar disso. Falar, nossa, mas peraí, funcionou, dormi que nem um anjo. Que beleza. Ô, doutor, me passe medicamento aí, porque daí eu vou usar ele para dormir. Aí não, aí nós estamos entrando numa outra área, aí você tem que ter bom senso, lembra que eu falei de bom senso? Para chegar para o seu paciente e falar, olha, amigo, legal, beleza, eu sei que é bom, você tem problema de insônia crônico, então procura um médico, especialista nessa área. E aí esse médico especialista nessa área vai fazer o tratamento contigo. Eu não vou entrar nessa, tá? Tudo bem? Professor, Oi. em casos de pacientes idosos, que você falou que o Lorazepam. isso, por ele ter um efeito de 120 minutos, eu acho, pede para eles tomarem antes? Como é que funciona? Então, eu particularmente, tá? Gosto, quando é possível, sempre dar o medicamento para o paciente no consultório, 2 horas antes. Então, por exemplo, eu vou marcar a consulta do meu paciente às 10 horas da manhã e eu falo para ele chegar às 8 da manhã, dou o medicamento, ele fica sentado 2 horas lá. Quando é possível, tá? Poxa vida, o paciente vai tomar o medicamento, eu vou atender esse paciente 8 horas da manhã, eu não vou lá às 6 horas da manhã para dar um medicamento para ele, tá? E nem ele vai acordar 5 horas da manhã para chegar no consultório às 6. Então, eu tenho que ajustar a hora. Não, eu vou falar para ele tomar um medicamento em casa. Então, eu tenho que avisar as pessoas que vão levar esse paciente até o consultório, saber, olha, ele vai tomar 2 horas antes, vai fazer efeito mais ou menos em 2 horas. Só que eu sugiro você vir mais cedo, até porque se a pessoa cair no sono lá, não levanta mais. Aí você não consegue nem levar na consulta, tem que desmarcar, tá? Então, eu marco a consulta à tarde, que é mais fácil do cara chegar 2 horas antes, aviso, converso, falo, você vai ficar 2 horas sentado aqui, então, sei lá, eu vou passar um filme aqui para você, eu vou te entreter de alguma forma, vem com alguém para você ficar conversando até pegar no sono, ou pegar no sono não necessariamente a pessoa vai dormir, né, mas vai diminuir ali a tua ansiedade e tal, tá? Então, eu tenho que administrar dessa forma. Eu, particularmente, acabo marcando sempre ou no final da manhã ou na parte da tarde para a pessoa poder chegar 2 horas antes lá e eu dar o medicamento pessoalmente, tá? Até para minimizar o risco da pessoa tomar o medicamento de forma errada, tá? E também para a pessoa não comprar o medicamento, porque ele vai e compra uma caixa com 10, com 20 e ele toma um. Aí aquela tentação, né? Puta, que delícia ficar sedado, meu. Nossa, eu tenho mais 19 aqui. Vou começar a usar esse negócio, tá? Então, até para minimizar essa questão, é outro fator que me leva a sempre eu dar o medicamento quando é possível. Beleza? Beleza.
Obrigada, professor. Imagina. Bom, então, a sedação, qual que é o outro uso clínico? Sedação e amnésia antes de procedimentos médicos e cirúrgicos, como endoscopia e broncoscopia. Além da sedação, então, não, o paciente, ele vai passar por um processo de amnésia, tá? E isso pode ser muito bom, principalmente para aqueles pacientes que têm um relato de trauma, tá? Então, o cara tem trauma de dentista. Ele vai tomar esse medicamento e eu não quero que ele se lembre que ele sofreu ali, que ele ficou ali com a boca aberta, ou que ele tomou uma anestesia, tá? Um detalhe, pessoal, esse medicamento ele não é anestésico. Então, eu continuo tendo que aplicar anestesia no paciente. Mas dentre os benefícios, por exemplo, eu já não preciso dar tanto anestésico quanto eu daria se ele não tomar esse medicamento. Por quê? Porque o limiar de dor dele, se ele tiver sedado, vai ser muito maior, ou seja, ele aguenta muito mais dor, tá? E a amnésia é algo altamente positivo no meu ponto de vista. Por quê? Porque a amnésia, ele não vai lembrar da anestesia, não vai lembrar da agulha, ele não vai lembrar do barulho do motor, ele não vai lembrar da vibração do motor. E isso vai, aos poucos, entrar na cabeça dele e falar assim, peraí, eu fui no dentista e eu não ouvi barulho, eu não vi agulha. Caramba, ir no dentista não é tão ruim assim. Aí pode ser que da próxima vez ele nem precise do medicamento. Tá? Então eu vou tirando aquele trauma. Ele lembra do dentista o quê? Que ele saiu sorrindo, ele lembra do dentista que ele chegou, ele foi servir uma água, um suco, um chá, um café para ele lembra do dentista do resultado final e não daquele transoperatório, tá? Agora, a amnésia, ela pode ser algo perigoso. Por quê? Porque a pessoa não vai lembrar, tá? Ela não vai lembrar e isso daí pode ser ruim. Pode ser ruim porque alguém pode questionar. Pô, mas o que foi feito ali dentro dessa sala? Então, é algo muito perigoso nesse sentido, tá? Onde sempre, quando a gente vai tratar um paciente, primeira coisa, sempre está acompanhado, tá? Pô, mas eu trabalho sozinho, eu não tenho auxiliar. Então, coloca dentro da sala um acompanhante, porque esse paciente, em hipótese alguma, ele vai chegar e vai sair sozinho do seu consultório. E de preferência que esse acompanhante seja, se for alguém da família, beleza. Agora, se não, se for o seu auxiliar ou alguém que seja alguém do mesmo gênero, do mesmo sexo daquela pessoa, para evitar qualquer tipo de problema, tá? A gente já viu aí casos que ficaram famosos de abuso sexual e tudo mais. Então, a gente tem que estar protegido em relação a isso, até porque esse medicamento, ele pode causar alucinações. Então, mesmo, às vezes, a pessoa pode achar que aconteceu alguma coisa. Já pensou? A dor de cabeça, tá? A gente pode usar esse medicamento para tratamento de epilepsia, estados... A gente não, esse medicamento é utilizado, tá? Componente de anestesia, então, numa anestesia geral, por exemplo, se usa o benzodiazepínico normalmente como pré-anestésico, tá? É utilizado também esse medicamento para controle de estados de abstinência, então, aqueles pacientes que têm algum tipo de vício, como, por exemplo, o álcool, drogas, utiliza esse medicamento para diminuir a ansiedade, porque a abstinência aumenta a ansiedade, tá? Relaxamento muscular ou algum distúrbio neuromuscular, pacientes que têm algum tipo de descontrole muscular, tá? Tratamentos psiquiátricos também. Então, benzodiazepínico, você vê, por isso que ele é um dos medicamentos mais utilizados, porque ele serve para muita coisa. Bom, quando que a gente vai utilizar, então, no nosso dia a dia clínico, tá? A gente vai utilizar principalmente em quadros incontroláveis de ansiedade, tá? O que quer dizer quadro incontrolável? É aquele caso onde medidas não farmacológicas não funcionaram. Porque em muitos casos também, o paciente chega lá morrendo de medo lá, mas você conversando, você sorrindo para o paciente, explicando, mas espera aí, você tem que identificar o medo. Primeira coisa, você tem medo de dentista? Por que você tem medo de dentista? Ah, porque eu não gosto da roupa branca, porque eu não gosto do barulho, porque eu tenho medo de sentir dor, eu tenho medo de agulha. É a primeira coisa que você tem que saber. Conversar com o paciente. Não deu certo a conversa? Entra com medicamento, tá? Intervenções mais invasivas.
Não necessariamente o paciente pode ter medo, precisa ter medo. Mas, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia onde eu vou cortar bastante osso, vai fazer barulho, vai dar um tranco ali, sei lá, vou bater com um martelinho, eu vou demorar 2 horas e meia e o cara vai ter que ficar com a boca aberta lá. Então, mesmo que ele não tenha essa ansiedade, eu posso dar um medicamento para ele para que ele fique mais tranquilo, para que ele não sofra tanto, para que ele não sinta tanto aquele cansaço, para que ele não fique ouvindo os barulhos. Então, não necessariamente o medicamento ele pode ser utilizado só quando a pessoa tem muito medo, ansiedade. É aí que está o diferencial. Pô, o paciente toma uma dose pequena, às vezes ele nem dorme nem nada, mas ele fica ali mais tranquilo. E esse paciente vai só falar bem de você lá fora. Ele vai ficar, pô, fui lá, fiz uma cirurgia. Meu, o cara tirou 6 dentes, botou 6 implantes, tirou osso dali, raspou tudo, colocou uma prova, demorou 4 horas. Pô, fiquei sossegado, nem senti nem nada. Procura lá o doutor, porque ele é muito bom. Ó que beleza. O cara falando bem de você por aí. É disso que você vive no final. Você vive da sua reputação, do seu nome. Tá? Então, é um ponto interessante a se pensar, a gente usar o medicamento a nosso favor. Tá? E também para pacientes portadores de doenças cardiovasculares, pacientes que têm histórico de convulsão. Por quê? Pensa comigo, o paciente ele tem um problema, um histórico de doença cardíaca, hipertensão e tal. Se ele ficar com medo, ou se o procedimento começa a demorar muito, o que pode acontecer? Aumento da pressão arterial no meio do procedimento. E o cara já tem problema de coração. Ou seja, o risco dele ter um problema maior, um infarto, alguma coisa, já é muito maior do que em mim, que não tem nenhum problema. Então, eu sinto uma dor lá, aquela dor da anestesia. Aquela dor da anestesia pode desencadear uma reação no meu organismo, tá? E essa reação ser prejudicial para mim. Então, eu posso usar o medicamento, mesmo que aquele paciente não fale que ele tem problema de ansiedade, eu uso o medicamento para quê? Porque ele é um paciente de risco, então eu vou diminuir a ansiedade dele, eu vou fazer uma sedação mínima. Para quê? Mesmo se ele sentir uma dor, não ter uma variação, um pico de pressão arterial muito grande. Então, eu estou prevenindo um possível problema. E não só porque ele falou para mim que está com medo. Tá? Então, veja, é um medicamento que tem muita utilidade para a gente só precisa conhecer para poder usar. Tá? A tolerância, né? Então, aqui, ó, diminuição da capacidade de resposta a determinada droga, tá? Após exposição repetida. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque quanto mais eu uso esse medicamento, mais tolerante o meu paciente fica. Ou seja, eu tenho que aumentar a dose, por isso que eu não devo usar indiscriminadamente e devo evitar de prescrever esse medicamento para ele ficar usando na casa dele, lá em qualquer coisinha ele usar, tá? Outra coisa, esse medicamento ele leva a dependência, tá? Fisiológica, ou seja, o próprio organismo, devido ao uso, começa a exigir aquilo. Então, por exemplo, aquele caso que eu falei para você, pô, o paciente tem problema de insônia, aí ele começa a tomar o medicamento que você prescreveu para ele para aquela consulta. Daqui a pouco ele não consegue mais dormir se ele não tomar medicamento, tá? Então, eu devo ter o cuidado na prescrição por isso também. Além da dependência psicológica, não só fisiológica, é o nosso organismo pedir aquilo, mas a psicológica, né? Aquela pessoa que, assim, não, se eu não tomar um comprimido, eu não durmo. Ou se eu não tomar um comprimido, eu não sento na cadeira do dentista. Então, tem que tomar um cuidado, tem que pesar ali o risco-benefício, o custo-benefício desse tratamento, tá? Mas, de maneira geral, você usando com cautela, principalmente você mesmo dando o medicamento, não dando a oportunidade do paciente ter a caixinha lá para ele tomar a hora que ele quer, esse risco é muito pequeno. Reações adversas, tá? E aí, vejam que reação adversa não é contraindicação. Reação adversa, eu tenho que ter cuidado, ou eu tenho que pensar
nessas reações e ver se essas reações podem ou não ser negativas. Como eu disse, a sonolência. A sonolência é algo negativo? Depende do nível. Eu já tive paciente que dormiu que nem uma pedra na minha cadeira, que eu não conseguia manter a boca dele aberta. Isso para mim foi um problema, porque eu tive que esperar o medicamento passar um pouco o efeito para eu poder fazer o procedimento. Aí eu perdi, embolou minha agenda, ficou uma bagunça. Então, eu tenho que ter essa noção. Então, normalmente eu deixo um horário maior para esse paciente, para que caso ocorra um problema desse, tá? Mas a sonolência leve, ela é boa, porque daí o meu paciente fica mais tranquilo, o procedimento vai mais rápido, porque ele está relaxado, às vezes até dorme, tá? Ele não fica abrindo e fechando a boca, então é mais fácil. Diminuição da capacidade motora. É uma reação que tudo bem para mim ele não ter capacidade motora, só que eu tenho que avisar ele, olha, vai diminuir a tua capacidade motora, ou seja, você não pode dirigir, você não pode operar uma máquina, você não pode trabalhar, você não pode ir embora sozinho, tá? Então, tudo bem, eu só tenho que avisar o paciente, tá? Comprometimento do discernimento, e isso é perigoso, tá? Porque ele pode levar, por exemplo, até a alucinações, a pessoa não falar coisa com coisa, ela pode falar que aconteceu uma coisa dentro da sala que não aconteceu. Ou ela pode entender errado alguma coisa que você falar, tá? Ela pode interpretar mal uma coisa que não teria problema nenhum você falar, tá? Nossa, que sorriso bonito. A pessoa pode entender, o quê? Ele está me assediando? Não tem nada a ver, tá? Então, mais um motivo para você sempre atender acompanhado. Não se atende paciente que toma benzodiazepínico sozinho. Não corra esse risco. Até porque tem outros problemas, o caso da amnésia, a pessoa pode esquecer o que passou ali, tá? Tem muitos casos, o mais famoso deles, por exemplo, daquele Roger Abdelmaci, aquele médico que teve depois descoberto que ele abusava das pacientes dele e as pacientes não lembravam vagamente e tudo mais, tá? Agora, aquilo foi um caso comprovado que aconteceu. Agora, pode ser, às vezes, uma alucinação do seu paciente. Então, você tem que estar protegido, tá? Desinibição comportamental, o contrário, né? A pessoa pode ficar desinibida. E aí, ela te envolver em algum problema e te levar a algum problema. Imagina você tá lá no consultório de boa, um homem, uma mulher vem e parte para cima de você ou te assedia, alguma coisa assim. E como é que você vai reverter essa situação, tá? Gestante, ela tem algum risco, tá? Porque realmente o medicamento ultrapassa a barreira placentária e tudo mais. Então, só usar em casos extremos, tá? E o efeito paradoxal. Existe a possibilidade do paciente ficar ainda mais agitado. Nesse caso, pode chegar a um nível, já aconteceu comigo, por exemplo, de você não conseguir fazer o procedimento. Tá? Já chegou a esse ponto. Interações medicamentosas importantes que eu tenho que tomar cuidado, tá? Bebidas alcoólicas. Então, a bebida alcoólica, ela potencializa o efeito do benzodiazepínico, tá? Por quê? Porque ele fica mais tempo no organismo, porque ele não consegue ser metabolizado, porque o fígado está ocupado metabolizando o álcool. Então, ele fica mais tempo. Quanto mais tempo ele fica no organismo, mais perigoso, porque ele vai fazendo mais efeito, tá? Então, tem que tomar cuidado. A maioria dos problemas de overdose, de morte, que às vezes é acidental, ou seja, às vezes a pessoa quer se matar, ela vai e toma uma caixa, mas às vezes ela não queria se matar. Ela tomou, mas tomou muito álcool e tomou uma dose alta e aí o sistema nervoso central deprimiu. Lembra das 10 células que eu falei? Eram para 5 só ter efeito, só que daí teve as 10. E aí, caixão e vela preta, tá? Analgésicos, opioides. Por quê? Porque o analgésico opioide, ele já deprime o sistema nervoso central. Então, eu vou entrar com outro medicamento que vai deprimir mais ainda, o mesmo risco, tá? Anticonvulsivantes, a mesma coisa. Antihistamínicos, antihipertensivos, porque todos são medicamentos que potencializam ali a ação do benzodiazepínico. Então, tem que tomar cuidado, tem que usar. Agora, eu usando as doses corretas, eu não tenho perigo. Eu só tenho que tomar cuidado com doses maiores. Nas doses recomendadas, não tem perigo. É muito, muito seguro, tá? Não tem na literatura relato
de pacientes com problemas com esse tipo de medicamento quando utilizado na dose correta. Aliás, ele é muito pouco utilizado pelos dentistas, deveria ser mais utilizado se for da forma correta, tá? Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Agora sim, contraindicações, tá? Portadores de insuficiência respiratória grave, claro, por quê? O paciente já tem dificuldade de respiração, ele já tem um problema. E aí você dá um medicamento que vai deprimir o sistema nervoso central dele, o risco dele ter uma parada respiratória aumenta muito. Então tem que ter bastante cuidado, tá? Pacientes portadores de glaucoma, miastenia grave, gestantes no final da gestação, crianças com comprometimento físico mental severo, tá? Porque ela já toma uma série de medicações, então eu posso ter um aumento muito grande ali do efeito. Pacientes que têm apneia do sono, mesma questão respiratória. A maioria dos problemas sempre está relacionada a questões respiratórias, tá? O álcool, porque ele potencializa muito o efeito, tá? Então ele é contraindicado, o álcool junto com o medicamento, tá? Principalmente por causa do metabolismo ali hepático desse medicamento, tá? E é isso aí, pessoal. Dúvidas? Estão aí ainda? Professor, Acordado? e no caso de um paciente que já faz uso diário de um medicamento de tarja preta? Então, depende do medicamento qual é, viu? Acho que foi Francine, né, que perguntou. Depende um pouquinho de qual é o medicamento e depende também do nível de problema. Então, por exemplo, pacientes que fazem uso de medicamento tarja preta, mas que a gente pode usar o benzodiazepínico. Paciente que tem o histórico de epilepsia, por exemplo. Tá? Ele já toma um benzodiazepínico, mas a gente pode dar um medicamento diferente. Normalmente ele não toma midazolam, normalmente ele toma Rivotril, por exemplo. Então a gente pode dar sim um outro medicamento, porque ele vai ter um efeito até